Vamos começar agora. Boa tarde novamente a todos, bem-vindos a este webinar da Crow, desta vez focado na psicologia organizacional e a sua importância para o panorama empresarial. Este webinar está relacionado com a área de consultoria comportamental da Crow Portugal. Não há dúvidas que a psicologia organizacional desempenha atualmente um papel vital e preponderante no cenário empresarial, moldando o modo como as próprias empresas compreendem, gerenciam e otimizam o desempenho humano. Desde o início do ano, que foram apresentadas algumas tendências para o setor e que no decorrer deste webinar, o nosso painel de oradores irá destacar e fazer algumas menções e exemplos para cada uma das tendências. Desta forma, durante a próxima hora serão então destacadas estas próprias tendências e percebida de que forma é que a psicologia organizacional será importante para o crescimento e desenvolvimento de todas as empresas, muito voltado para a vertente humana. A título informativo, apresentar aqui um pouco a Crow. A Crow é uma empresa norte-americana que está sediada em Nova Iorque e que em Portugal está presente há 26 anos. Atualmente disponibiliza os serviços de auditoria, fiscalidade, consultoria e outsourcing e, como poderão ver pelos dados do lado direito, conta com mais de 800 escritórios, está presente em 140 países e conta com mais de 40.500 colaboradores nas suas fileiras. Atualmente ocupa o oitavo lugar do ranking internacional de entidades da área de consultoria e auditoria. Avançando aqui um pouco para a parte do webinar. O webinar de hoje será conduzido pelo Ivandro Monteiro, que é Associate Partner da área de consultoria comportamental da Crow. Gisela Teixeira, psicóloga, consultora comportamental e formadora, e que também auxilia na área de consultoria comportamental da Crow. E, por último, Joana Tiago Reis, psicóloga clínica, consultora comportamental e formadora, à qual aproveito para agradecer aos três por terem aceitado este convite da Crow para uma tarde bem passada relativamente à área de psicologia. Dar nota que este webinar será gravado e que será posteriormente, entre hoje e amanhã, publicado no nosso canal do YouTube. Aproveito também para vos convidar, no final desta sessão, para visitarem o nosso canal e assistirem a outras sessões que já realizamos, outros webinars, nomeadamente na área de ESG e sustentabilidade, cibersegurança, área também de regulamentação geral de proteção de dados e, bom, também outras áreas que aqui desenvolvemos, como a área de Corporate Finance, mais especificamente de fusões e aquisições. Por último, só destacar que poderão utilizar o chat para colocar todas as vossas questões, sendo que no decorrer do webinar e também no final serão apresentadas aos oradores. Desta forma, e sem mais demoras, passarei então a palavra ao Ivandro Monteiro, que irá fazer uma apresentação mais detalhada de cada orador e a apresentação específica do webinar. Desde já, muito obrigado e boa sessão a todos. Olá, muito boa tarde a todos os participantes. Uma boa tarde também à minha colega, a Joana, a Gisela também que está prestes a entrar. Hoje nós estamos neste nosso webinar para partilhar um bocadinho não só a trajetória que a Crow tem vindo a fazer desde 2022 com esta unidade ligada à área de comportamento, como também partilhar algumas das tendências que várias entidades têm contribuído para aquilo que é o que aparenta ser as maiores forças de intervenção em 2024 nesta área do comportamento. Eu vou partilhar aqui um slide convosco, porque é sempre bom podermos ter aqui estas âncoras de orientação para que até possamos conversar, porque a Joana e a Gisela são duas colegas psicólogas que estão ligadas também nesta área de comportamento para que nós possamos intervir nas empresas. Intervenções estas que são sempre numa perspectiva multidisciplinar e que nos permitem fazer através do brainstorming e recorrendo quase que à melhor ciência que está por detrás destas intervenções e não apenas à experiência, para que possamos fazer o melhor para entregar aos nossos clientes. Penso que estão a conseguir ver o ecrã partilhado, certo? Nós começamos com esta área do comportamento, obviamente numa área muito ancorada nos riscos psicossociais, que vem de um período que foi mais sensibilizado depois da pandemia, e com esta área dos riscos psicossociais, depois fomos ramificando para as outras áreas que nós depois percebemos que as empresas também procuravam de acordo com o diagnóstico inicialmente feito. Neste sentido,
Um, Quanto mais volume de colaboradores nós temos nas empresas, nós precisamos recorrer a ferramentas que nos possam operacionalizar dados de forma objetiva, porque a psicologia, ao contrário de que muitas vezes se pensa em termos sociais, a psicologia é uma ciência, portanto não é uma ciência, não é uma área que recorra à opinião apenas ou à parte só da experiência, porque precisa de facto dados objetivos baseados em modelos de matemática ou de estatística para que nós possamos intervir de uma forma eficaz, de acordo com as estatísticas paramétricas, não paramétricas, com estatística que é que nos dizem que está dentro dos quartis normais em termos de média, o que é que está fora da média, precisamente para conseguirmos proteger as variáveis que permitem uma maior previsibilidade do funcionamento, porque o que importa numa empresa para funcionar de forma mais plena é que nós consigamos funcionar de uma forma mais previsível para impedir as surpresas ou os estados, por exemplo, de maior insegurança ou ansiedade, porque isto é muito normal, é assim que funciona o mundo e a sociedade. Quanto mais nós conseguimos criar uma linguagem ou um funcionamento de maior previsibilidade social, sentimos todos mais confiança para fazermos projeções a médio e longo prazo, e por isso, quanto mais nós conseguimos ajudar através de ferramentas com a tecnologia para quantificar e perceber o que é que está em mais risco de vulnerabilidade ou o que é que traz mais resiliência, nós conseguimos ajudar a implementar soluções que ajudam a estabilizar essa previsibilidade do funcionamento dentro das empresas. Por isso, o funcionamento desta área do comportamento, que nós depois podemos recorrer à tecnologia para ajudar os recursos humanos a funcionarem de forma mais previsível, para que eles próprios se sintam mais seguros nas suas funções e, com isso, darmos ferramentas aos gestores para implementarem e melhorarem a produtividade no seu funcionamento dentro da empresa. Porque, obviamente, quanto mais previsibilidade, mais estabilidade. Se temos mais estabilidade, nós vamos, obviamente, criar mais condições para que as pessoas confiem que vale a pena apostar no seu cargo, nas suas funções, e nós, ao conseguirmos criar essas condições, nós vamos, obviamente, por exemplo, estabilizar as equipas de trabalho e conseguir criar mais espírito de equipa para que se entreajudem mais. Porque tudo que implica uma entreajuda vai, obviamente, melhorar a produtividade, a faturação, a estabilidade, por aí fora. Portanto, a tecnologia é uma das linhas de tendência que o 2024 apresenta, porque cada vez mais nós temos áreas complementares que ajudam a psicologia organizacional a intervir melhor com a parte da engenharia e com a parte da inteligência artificial, que é claramente uma tendência que veio para ficar e que não é preciso nós rejeitarmos nem criticarmos, porque é inevitável termos que aceitar esta realidade para o nosso futuro. Portanto, esta é uma das componentes que gostaríamos de salientar para 2024. Aliás, nós temos alguns contactos de empresas que estão, por exemplo, a evoluir e a desenvolver modelos através de inteligência artificial que nos permitam, por exemplo, ajudar ao diagnóstico diferencial de quem é que possa estar a precisar de um apoio mais específico na área da saúde mental dentro das empresas, por forma a que os funcionários consigam melhorar a sua dedicação e reduzir o presentismo. O presentismo, que é aquele funcionário que nós sabemos que está lá, mas que a sua presença não está a produzir o que deveria produzir. E, portanto, o presentismo em relação, por exemplo, à baixa médica, o presentismo custa mais à empresa do que o funcionário não estar a trabalhar. Porque o facto de ele estar lá abaixo daquilo que seria a sua produtividade, isto prejudica mais a própria empresa do que, por exemplo, ele estar de baixo e ter alguém mais funcional a ocupar esse lugar, enquanto o outro recupera do seu estado de saúde. A própria Ordem dos Psicólogos Portugueses tem uma ferramenta que é no site maisprodutividade.org, em que permite evidenciar claramente isso. Ou seja, o contributo que, através dos modelos estatísticos, quando se juntamos empresas de serviços e de produtos,
o quanto custa à empresa o presentismo ou a falta de cuidado dos riscos psicossociais no funcionamento da empresa. E, por exemplo, um simples dado que uma empresa de 30 colaboradores pode ter durante um ano inteiro, esses 30 colaboradores, ao não terem os riscos psicossociais controlados, pode aumentar em cerca de 150 mil euros a perda de faturação por não haver um controle dos riscos psicossociais. Portanto, este é um ponto essencial, trazermos esta tendência da tecnologia para 2024. Uma segunda tendência que também a literatura tende a mostrar para 2024, isto também porque tem vindo a haver esta maior sensibilização vinda da própria comunicação social, das redes sociais, da forma como o mundo hoje está muito mais conectado, é o foco na saúde mental. Ou seja, há uma preocupação crescente a nível mundial com as organizações, com o foco em abordagens proativas para apoiar o bem-estar dos colaboradores, com programas de saúde mental no local de trabalho e redes de consultas clínicas online. Portanto, isto cada vez mais é um crescimento internacional. Uma segunda área é a redução do turnover, ou seja, uma abordagem que não apenas promove um ambiente de trabalho mais saudável, mas que procura também melhorar a produtividade e a retenção de talentos. O turnover é um problema muito grande, principalmente nas áreas da tecnologia, porque na área da tecnologia, por causa da concorrência fácil que existe no trabalho remoto, o trabalho remoto permite hoje em dia trocar de trabalho muito mais facilmente. O que significa que empresas que de facto querem criar uma cultura organizacional, se tiverem um turnover muito elevado, essas empresas não vão conseguir estabilizar quadros e colaboradores por forma a que se consiga realmente criar um espírito de equipa associado àquilo que não se compra nem se vende, que é essa aura da cultura que existe dentro da empresa. E, portanto, a redução do turnover é uma preocupação gigante das direções de recursos humanos e é este um dos contributos que a psicologia das organizações dá às direções de recursos humanos. Porque é esse o nosso papel, é esse o papel que, pelo menos sempre foi esta âncora da Crow, é que nós não queremos ser nenhuma unidade de recursos humanos dentro das empresas, as empresas já têm esses serviços dentro do seu funcionamento, nós queremos ser alguém de fora que, precisamente porque somos de fora, temos essa independência de poder dar um contributo independente e não dependente para podermos dar essas ferramentas e ajudar as direções de recursos humanos ou de capital humano, também, como muitas vezes vemos nos livros hoje em dia, para podermos intervir de forma mais adequada e ajudarmos essas direções de recursos humanos a reduzir o turnover e a melhorar as suas culturas organizacionais. E o que é a nossa preocupação com a cultura organizacional? É tudo aquilo que envolve a comunicação para manter o espírito de equipa. Porque as empresas, para forma que consigam funcionar de forma mais plena, têm que ter muito mais capacidade de comunicação. E a comunicação só existe quando nós conseguimos também ter lideranças participativas e mais empáticas e não com funcionamentos amedrontados ou demasiado preocupados, não é? E, portanto, este foco na saúde mental, nestes três pilares, é aquilo que também nós encontramos como linha de tendência para 2024. Uma outra tendência para este ano é, e vai de encontro ao que estava a dizer há pouco, é a questão da liderança adaptativa. Ou seja, o que é uma liderança adaptativa? O mundo hoje, sendo muito mais volátil e sendo muito mais holístico, ou seja, numa visão muito mais sistémica, porque estamos todos ligados cada vez mais, a liderança tem que ser claramente adaptativa. E isto vai depender de três grandes pilares. Um, que é a força de trabalho diversificada. Outro é a empatia e a comunicação aberta dos seus líderes. E também as suas capacidades de inteligência emocional. Ou seja, não só as pessoais, aquelas que têm a ver com a própria pessoa, como também aquelas que têm a ver com a relação com os outros. E, portanto, as competências sociais e a capacidade de empatizar com os outros é uma componente essencial para uma liderança adaptativa nos dias de hoje. E, portanto, quando nós pegamos nesta componente da inteligência emocional,
juntamos aqui as características de uma comunicação aberta como ferramenta essencial ou crucial para liderar equipas eficazes num mundo que está em constante transformação. E é por isso que nós precisamos repetir as mesmas mensagens dentro das empresas para criar a cultura organizacional, através dos onboardings, kits que muitas vezes são feitos para que a pessoa entre na filosofia da empresa, o porquê que aquele trabalho faz sentido dentro daquela empresa, o ouvirem as preocupações dos seus colaboradores, porque é graças a essa capacidade de liderança, de ir ouvindo e atendendo às exigências de uma força de trabalho que cada vez mais é diversificada e é globalizada, e aí é que vem a grande riqueza da empresa. Porque a riqueza da empresa vem claramente da diversidade de termos cabeças diferentes a pensar sobre a mesma coisa. Isso é o que faz uma equipa que é diferente de um grupo, não é? Um grupo de pessoas, estamos ali se calhar desalinhados, mas uma equipa é quando nós percebemos que há ali um horizonte que nos coloca um alvo, mas que nós, graças às diferenças que temos entre nós e porque aceitamos as diferenças e que temos uma comunicação aberta com essas diferenças, nós podemos fazer brainstormings adequados para que consigamos criar soluções ou dar um contributo para resolver aquilo que são os desafios nos dias de hoje. Porque nunca nos podemos esquecer que a culpa não morre solteira e é preciso casar com as culpas no altar, não é? Uma outra linha de tendência é a importância da inovação nos treinos e no desenvolvimento, ou seja, isto tem a ver com a importância de se introduzirem metodologias reformuladas, ou seja, para forma que elas sejam mais flexíveis e não os colaboradores adaptados à empresa, mas uma empresa que tenha uma flexibilidade para se adaptar aos seus colaboradores, porque a riqueza vem sempre de fora e é por isso que as empresas vão buscar as pessoas, é para enriquecer com esse conhecimento ou com essas competências quem pode acrescentar valor à empresa, e esta sinergia entre o colaborador e a empresa que importa nós percebermos como é que isto é uma sinergia válida. Ou seja, eu se sou colaborador, eu tenho que me tornar útil à empresa, ou seja, o meu know-how, o meu conhecimento tem que servir à empresa, mas a empresa também tem que saber adaptar-se às competências e às capacidades de como é que aquele colaborador pode acrescentar valor dentro da empresa. E, portanto, nós precisamos ouvir os dois lados. E, se por um lado que se criam condições para que a pessoa manifeste as suas competências, esse papel da empresa é permitir inovar treinos e desenvolvimento para que haja condições para que as pessoas se possam manifestar e mostrar competências, mas depois existe uma responsabilidade individual dos colaboradores, por forma que através da sua competência e do risco, obviamente, de culpa que tem que ser gerido para melhorarem a competência, que depois faz com que eles acabam por conseguir conquistar cada vez mais oportunidades e liderança para ir subindo e fazendo o seu caminho dentro da empresa. Estas metodologias, obviamente, são cada vez mais investigadas e estudadas, umas mais válidas do que outras, graças à investigação através dos métodos objetivos e quantitativos que a ciência psicológica tem vindo a fazer cada vez mais, de forma recorrente, para validar modelos e teorias, inclusive. Depois, uma segunda componente, cada vez mais, e falando com outras unidades da CROW, que temos colaborado com outros países, temos visto cada vez mais a aprendizagem online ou estes treinos e desenvolvimento online têm vindo a ser crescentes. Isto depois da pandemia deu aqui um boom, obviamente, nesta área digital. E com o aparecimento de simulações virtuais e de gamificação. Ou seja, conseguimos de alguma forma criar uma espécie de jogo virtual para que as pessoas possam lutar por objetivos individuais ao mesmo tempo que esses objetivos contribuem para objetivos coletivos da empresa. E para isso nós precisamos, obviamente, no meio desse processo, desenvolver programas de treino que são adaptados às necessidades individuais dos colaboradores, graças às diferenças entre eles. Isto significa o quê? Que nós temos que dar contributos para desenvolver a maturidade individual de não medir processos ou capacidades sempre por comparação com os outros,
mas comparações também com a própria pessoa, onde é que ela estava e onde é que ela está hoje. E quando nós conseguimos fazer estes processos, nós conseguimos perceber que, se calhar, há uns que são mais talhados para liderar e outros são mais talhados para colaborar. Uns são mais talhados para trabalho mais nacional ou internacional e outros para mais local ou regional. E está tudo certo. E a questão é esta: quando nós conseguimos ter a consciência das nossas capacidades ou ajudamos as pessoas nestes programas de treino, das pessoas se conhecerem melhor, se calhar criam menos conflitos ou menos problemas de comunicação, porque começam a perceber as diferenças que há entre si. E se calhar eu sou alguém que prefiro colaborar, eu prefiro ser um excelente colaborador com alguém que me lidera e porque tem competência de liderança, e o outro que se calhar gosta mais de liderar vai funcionar muito bem comigo. E eu, em vez de estarmos a competir por isto, se calhar nós os dois juntos, alinhados com o tal alvo que temos definido para o objetivo da empresa, conseguimos, obviamente, depois ir organizando metodologias que vão se reformulando de acordo com o que se vai encontrando durante estes processos que nós, enquanto psicólogos, vamos dando este contributo às direções de recursos humanos, por forma que depois internamente a empresa saiba gerir melhor os seus recursos. Depois, uma outra tendência é o respeito e o equilíbrio entre o trabalho e a vida. Ou seja, já passamos, ou seja, a própria história do mundo empresarial, desde a Revolução Industrial, tem vindo a mudar de uma forma muito constante, e graças às revoluções que vão aparecendo, estamos nós agora numa fase que, em termos tecnológicos, por causa da pandemia, nós temos aqui um avanço quase que de uma década, de uma forma muito súbita, por causa do que isto provocou em termos de funcionamento social e laboral e organizacional. Começamos a perceber cada vez mais que estas novas gerações exigem que, de facto, haja uma adaptação das empresas àquilo que elas são hoje. Ou seja, o respeito que é preciso haver por políticas mais flexíveis, ancoradas sempre que possível em objetivos e não em horários de trabalho, porque é pela forma como nós conseguimos gerir os objetivos que o sucesso vem, e não é propriamente pelo tempo que se dedica às coisas, não é? Porque nós conseguimos produzir resultados em função de variáveis muito associadas à parte emocional, e quando nós conseguimos ouvir e perceber as diferenças que há entre nós, se calhar uns porque têm ritmos biológicos mais de cotovia, outros têm ritmos biológicos mais de mocho, e o que interessa é que o objetivo do trabalho seja feito. Nós conseguimos ter políticas em que não pomos a forma da empresa rígida, em que as pessoas é que se adaptam à forma, mas sim objetivos dentro da empresa, mas que depois se adaptam aos colaboradores, por forma a que haja mais responsabilidade partilhada. E a parte curiosa é que, quando nós damos mais poder aos colaboradores, há um maior sentido de responsabilidade individual e há também uma preocupação maior com a competência. Porque a competência, quando está associada à responsabilidade e ao poder, a pessoa tende claramente a querer evitar a culpa. Porque se ela tem poder, ela pode ser culpada. Então, para evitar a culpa, o que é que ela faz? Ela aumenta a sua competência para entregar o resultado, não é? E é por isso que isto ajuda a criar uma sensação de satisfação dos funcionários. Ou seja, que é o outro pilar, outro subpilar dentro deste respeito e equilíbrio. Quando eu consigo cuidar melhor das pessoas, nós vamos contribuir para um ambiente de trabalho mais sustentável e produtivo. E, por último, a estabilidade e a manutenção da cultura organizacional, por forma a que haja um equilíbrio maior entre o trabalho e a vida, porque hoje em dia, quer se queira, quer não, se funcionamos apenas para viver, para trabalhar, nós temos muito mais carências do nosso funcionamento, ainda para mais com o acesso ao mundo digital, que hoje em dia as pessoas todas vivem no virtual também, com as suas redes sociais, e depois percebem a vida que lhes falta por não estarem a vivê-la. Porque enquanto pensamos ou vendemos tempo por dinheiro, o que começa a aparecer é uma carência de vida porque ela não está a acontecer. E, portanto, tudo isto ajuda-nos a criarmos uma cultura organizacional que faz com que o colaborador sinta que eu estou aqui não por aquilo que eu vejo,
que é a parte visível, material das coisas, mas eu estou nesta empresa por causa da cultura organizacional que ela tem. Ou seja, que é aquilo que eu já não sei explicar muito bem porque que eu quero ficar aqui, e não serão 50 ou 100 euros ou a diferença de salário que me dão noutra que me leva a querer mudar. Porque quando são pequenas as diferenças objetivas e a pessoa troca, é porque de facto está aqui a haver uma carência da cultura organizacional. Ok? Portanto, dito isto, estes são os pilares essenciais que são as linhas de tendência atuais que nós vemos para 2024. A Gisela e a Joana, nós temos feito vários trabalhos juntos em várias empresas de norte a sul do país, e convidava a Gisela e a Joana também a darem aqui a sua opinião sobre isto que nós falamos, e a Joana em particular, que também pode falar aqui de um exemplo concreto de uma empresa ligada ao tecido da área dos serviços e do meio artístico, que também tem sido o trabalho que nós desenvolvemos, depois de identificar os problemas, de ter lá uma psicóloga residente semanalmente para ir dando um apoio não só aos colaboradores, mas à gestão de recursos humanos, como uma cirurgia comportamental da Crow a fazer este trabalho. Portanto, passo-vos a palavra. Ok, Gisela, olá, vou começar, porque enquanto estavas a falar tinha aqui 2 ou 3 coisinhas, não queria interromper. Disseste quase que tudo. O que eu gostaria também ainda de acrescentar é o facto de estamos realmente numa grande mudança. O mundo tem vindo a mudar, com a pandemia mudou ainda mais, temos o desafio das novas tecnologias e o grande desafio de que hoje em dia o trabalho já não é apenas um trabalho, onde nós vamos e fazemos o nosso trabalho e voltamos para casa. As pessoas veem o trabalho também como uma fonte de realização, de satisfação, de sentimento de pertença, e tudo isso faz com que as empresas tenham de lidar com este desafio, que é como é que eu mantenho o meu trabalhador satisfeito dentro da minha empresa para o manter, não é? Para que ele fique aqui e não vá para outra empresa, visto também toda esta facilidade que as novas tecnologias também vêm trazer na mobilidade. Já ninguém trabalha, ou quase ninguém trabalha, a vida inteira numa mesma empresa como acontecia há uns anos atrás. E é um desafio muito grande, e é por isso que os psicólogos estão cada vez mais a entrar nas empresas, porque nós somos especialistas do comportamento humano. Não é? Quem melhor do que nós para ajudar nesta mudança, na mudança de comportamento, de mentalidade. Uma parte interessante disso, por exemplo, eu li aqui há tempos um estudo que mostra que um americano em média muda de emprego até à reforma em 8 trabalhos, e nós temos muito ainda a crença que ao final de 2 ou 3, se eu estou a mudar, já quase que nos achamos meio incompetentes, ou que achamos que está a acontecer alguma coisa de errado na nossa vida, não é? E muitas vezes o medo da mudança significa rigidez e estagnação. E a vantagem do mundo hoje ser mais com mais concorrência, mais digital e mais internacional, é que realmente isto obriga as empresas a ter que se adaptar às circunstâncias. Ou seja, nós temos que realmente dar aqui um contributo de ajudar as empresas e os seus recursos humanos a conseguirem a perceber-se desta dinâmica flexível tão necessária para conseguirem manter-se vivas e saudáveis, do que andarem rígidas no seu funcionamento, não é? Sim, aliás, e antes de mais, boa tarde a todos, que ainda não tinha a oportunidade de o ter dito. Acima de outra coisa qualquer, não só a necessidade que os trabalhadores têm hoje em dia de perceberem se a camisola que a empresa lhes dá lhes serve ou não, também a preocupação que as empresas têm de que as camisolas que têm para os seus colaboradores vão à medida dos colaboradores. Por isso é quase que um tailor-made de ambas as partes, isto é um bocadinho bilateral, não é? E vai ao encontro não só daquilo que tu tinhas referido, no que tem a ver com haver cada vez mais abertura a nível de mobilidade em termos de trabalho, e na Europa nós de facto somos um bocadinho mais conservadores na mudança,
as gerações mais jovens começam a ver a mudança como oportunidades, e oportunidades que podem, porventura, também muitas das vezes atropelar um bocadinho aquilo que nós chamamos de resiliência, que tem a ver com a capacidade de poderem perceber até que ponto se conseguem readaptar, mostrarem não só que são pessoas capazes de ocuparem o seu trabalho, mas têm valor acrescentado à empresa. E às vezes peca muito pela comunicação, não só por parte dos colaboradores, que muitas das vezes não têm capacidade ou não têm a abertura para poderem falar abertamente com os seus líderes ou quem hierarquicamente lhes poderia fazer chegar este tipo de reconhecimento, entre aspas, e ao mesmo tempo o próprio colaborador que muitas das vezes vê uma oportunidade de mudança pura e simplesmente como é apenas outra janela. E, ok, vou para ali, vou perceber o que é que porventura poderei iniciar, e sempre partindo do pressuposto que ao iniciar muitas das vezes é uma oportunidade só por si. Não é o do zero, não é o começar do zero, é quase como se não existisse zero, eu estou a passar de uma empresa para outra. Se eu estou aqui no 30 e não gosto de estar no 30 em 100, se calhar sou para uma outra empresa, eles se calhar vão-me admitir com um 40. É possível, dependendo daquilo que é o perfil de entrada, não é? Obviamente. Mas a experiência continua a ser muito importante, não substitui soft skills, nós sabemos que não, que tem a ver com o perfil do próprio colaborador, e que muitas das vezes os recursos humanos usam a seu favor ou não os perfis de entrada, a quando das contratações. Mais importante ainda, a quando da designação dos chefes de equipa, dos líderes, dos administradores e afins, mas acima de outra coisa qualquer que possa ser uma mais-valia para os colaboradores, este crescimento dentro de uma empresa. Também precisamos que o colaborador tenha noção que quando entra numa empresa existe todo um trabalho que é oferecido por quem treina, quem recebe na empresa, este colaborador que não tem ainda esta experiência. E, portanto, não há só um investimento por parte do colaborador na empresa, e muitas das vezes há uma tendência a esquecermos disto, mas existe também todo um trabalho por parte organizacional, o tal comitê de boas-vindas, entre aspas, uma organização instaladora que vai acabar por investir e muito, não só no que tem a ver com a capacidade pura e dura de poder executar um trabalho mais instrumental, mas que também tem a ver com a própria dinâmica da empresa, a própria cultura organizacional, e tudo isto é um investimento que a empresa está a fazer no seu colaborador. Se nós temos perfis de entrada que podem não ir ao encontro da necessidade da empresa, poderemos estar aqui a fazer um investimento também que não é propriamente muito produtivo. E por isso é que os Profiling, perfis não de é? entrada são tão importantes. Nessa questão do profiling, que muitas vezes os recursos humanos muitas vezes estão a procurar, porque é que temos tanta rotatividade destes cargos dentro da empresa? E porque isso é um dos problemas que nós recebemos com muitos pedidos, com alguma frequência, é realmente como é que podemos dar alguma paz de espírito aos diretores de recursos humanos para que em futuros recrutamentos consigam ter mais estabilidade nos cargos, não é? Então, vamos ver qual é o profiling adequado de competências, de características psicossociais, de características cognitivas e emocionais, que nos permite ajudar a fazer recrutamentos mais estáveis. Porque uma das coisas que a propósito do que estávamos a dizer, é claramente as pessoas hoje querem ser ouvidas, porque o mundo hoje treinou-nos a serem importantes, quanto mais não seja para estes aparelhinhos que toda a gente tem na mão, não é? Que são os telefones. E porque nós para isto somos uns deuses, não é? Nós aqui somos o centro do mundo. Os algoritmos colocam-nos como a pessoa mais importante do aparelho. E, portanto, o algoritmo não me dá contraditório, o algoritmo não me desagrada, o algoritmo valida quase tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu penso. O que é mau, porque depois isto dá-nos pouca capacidade ou menor tolerância às diferenças no mundo real. E, portanto, quando nós vamos para as empresas e os colaboradores, hoje em dia, querem ser ouvidos, querem ser entendidos, querem ser compreendidos. E, portanto, se as empresas ou as direções não ouvem as pessoas que têm lá dentro, obviamente a pessoa sente-se quase que ignorada, o que faz com que as variáveis ligadas ao que é invisível, que é o que cola, não é? Que é o que permite a cola da adesão ou de reduzir o turnover, de manter a cultura organizacional,
Se eu não tenho variáveis invisíveis, então eu vou medir o meu valor por aquilo que é visível. E, portanto, é o meu salário, é o carro, ou é o telemóvel, ou é a isenção do horário. E, portanto, mais do que isto, a outra dá-me melhor, então as pessoas trocam muito mais facilmente. E, portanto, são estas preocupações que, de facto, importa ter no tecido empresarial. Como é que nós podemos ajudar as pessoas a sentirem-se mais válidas, porque são ouvidas, e não ter medo disso, porque isso não é razão de medo. Pelo contrário, nós, ao darmos esse poder aos colaboradores, obviamente eles vão se responsabilizar mais, porque eles não querem ser culpados do poder que ganharam. Então aumentam a competência para se dedicarem e conseguirem a estabilidade que também querem, como nós queremos. Sim, lá está, e podem praticar esta resiliência, que acabam por sentir-se quase que não só automotivados, mas também autorresponsabilizados, porque é um compromisso com o qual eles tiveram consigo próprios, não é? Ao fim e ao cabo, eles estão a dar um contributo, revêem-se, identificam-se naquele contributo e naquele objetivo que não deixa de ser organizacional, mas conseguem se rever individualmente no coletivo. Eu participei, eu dei o meu contributo, por mais pequeno que ele tivesse sido, ouviram-me. Eu tive aquele valor acrescentado, precisava de validação. Ok, eu quero que me validem e reconheçam, que depois isto é muito relativo e muito subjetivo, porque é o que é o reconhecimento. Não é? Pode ser uma palavra, é um facto, mas se calhar às vezes é preciso ser mais do que uma palavra. É preciso ser a palavra certa no momento certo, em frente de X pessoas. Por isso, este reconhecimento é necessário, mas também, para além de ser necessário, é uma forma de validação do próprio. Eu estou-me a validar enquanto peça essencial, independentemente de qual seja o meu papel na equipa, independentemente de qual seja o meu papel hierárquico, mas eu estou a ver valorizado e estou a ver reconhecido este meu papel e este meu contributo. E, portanto, obviamente que vai aumentar a minha noção de responsabilidade também. Não é? Sou responsável por manter este meu valor. Uhum. E é muito importante perceber que estas mudanças não se fazem assim do pé para a mão, não é? Que levam tempo, e daí a importância dos psicólogos estarem efetivamente nas empresas e não, como se faz muitas vezes, serem contratados para dar uma pequena palestra de algumas horas e depois saírem, porque as coisas fazem-se, para serem bem feitas, precisamos de tempo e precisamos de estar. É muito Esse é um bom importante. exemplo que podes partilhar, ou seja, tendo em conta as experiências que vamos tendo, obviamente há sempre trabalho que muitas vezes é quase que só cirúrgico, naquele dia querem uma palestra, um workshop, é uma coisa que aparece e saímos, que é o que quase todas as empresas fazem, não é? É importante, mas é tal coisa, é tipo uma bolha de motivação ou de energia que chegou naquele dia, mas 2 dias depois a aura da cultura da empresa volta, não é? Porquê? Porque as pessoas precisam muito mais do que só válvulas de escape, que são esses momentos de palestras motivacionais, que são muito importantes, obviamente, mas não é isso que vai resolver, muitas vezes de raiz, aquilo que são as causas dos sintomas que são identificados pela gestão dos recursos humanos ou pelas administrações, não é? Um bom exemplo é um trabalho deste exemplo que nós podemos contar hoje, que é nesse trabalho que tu estás a desenvolver, como uma psicóloga consultora residente, em que todas as semanas, depois de termos feito a avaliação e diagnóstico inicial, para saber onde é que estão os problemas, e depois a intervenção que está a ser feita ao longo dos meses, em que semanalmente tu estás disponível para ir trabalhando e envolvendo os colaboradores, em que eles sabem que tudo que é dito e partilhado não há consequências por isso, porque sabem que temos o código ético-deontológico para proteger a informação que possa ser menos boa, e que permitem sentir-se ouvidos para que depois, pelo grupo, ou pelo poder do grupo, daquilo que vais recebendo, depois transmitir à gestão dos recursos humanos, para que depois, através de aprovações com orçamentos, etc., essas coisas todas que depois a administração tem que fazer, se perceba aqui o trabalho de equipa, não é, que é feito sobre isso tudo, não é? Portanto, contando um bocadinho dessa experiência, Joana, para que as pessoas entendam. No fundo já descreveste, é exatamente isso. É o estar, é o dia a dia, é perceber que ainda existe muita resistência a esta ideia de psicólogo, e é importante estarmos nas empresas, desmistificar esta ideia.
somos consultores comportamentais, mas o trabalho não deixa de ser este cuidado com a saúde mental das pessoas e o seu bem-estar, e quando percebem que se forem ao nosso escritório 10, 15 minutos, faz toda a diferença para eles, para a empresa, para o ambiente profissional, para tudo. Mas lá está, reforço, são mudanças que levam tempo. Mas depois, quando se começa a perceber efetivamente os benefícios, a coisa anda por si só. E é muito gratificante para quem leva o trabalho, como para depois quem nos contrata e vê os benefícios que nós conseguimos levar para eles. Um bom exemplo para quem se calhar acha que isto é tudo muito estranho ainda, deste tipo de consultoria que se faz, não é? Porque, por um lado, o que nós vemos é algumas confusões, por exemplo, em que alguns gestores de recursos humanos acham que nós estamos a competir com eles. Não é isso. Portanto, que fique bem claro que um trabalho como a unidade de consultoria de comportamento da Crowe faz não é querer substituir ninguém. Pelo contrário, é alguém que está de fora precisamente para vos dar um contributo para que a gestão de recursos humanos funcione ainda melhor do que muitas vezes nós já identificamos que funciona. Aliás, estas preocupações fazem sempre parte dos bons gestores de recursos humanos, tal como dos bons administradores, porque como são variáveis que não se compram nem se veem, só quem está preocupado com outras questões para além das visíveis é que realmente percebe o contributo que isto pode dar para o tecido empresarial. E nós vemos isso no tal site que o Nicolau já teve aqui a gentileza de partilhar na conversa, onde temos aqui algumas perguntas que já vamos responder aos participantes, que é o maisprodutividade.org, esse site da Ordem dos Psicólogos, que é gratuito, em que é tal coisa. Se as empresas tivessem a noção do quanto perdem por não cuidar destas variáveis, ou seja, se tivessem pago esse valor e depois no final do ano perdessem esse valor, aí teriam a noção realmente da importância e do custo que as variáveis do comportamento têm na empresa. Portanto, este é um aspecto essencial. E por isso, este trabalho de apoio, que é sempre para complementar e acrescentar valor aos recursos humanos e às administrações das empresas, e porque não somos, obviamente, assalariados, temos a vantagem de poder dizer o que precisamos dizer e o que queremos dizer, e não apenas o que os outros querem ouvir. E isto dá-nos uma independência ótima para servir com ciência aquilo que nós podemos dar de contributo para acrescentar dentro das empresas. Um bom exemplo para quem, visualizando um bocadinho o que a Joana, por exemplo, descreveu como exemplo nas empresas, é a série Billions. A série Billions, que existe na HBO e que é uma série americana, tem lá a Wendy. A Wendy é uma espécie do trabalho que nós fazemos semanalmente, por forma a ir apoiando as empresas nesse território. E depois, de acordo com o que vai sendo identificado. Depois, a Gisela, a Joana, eu, outros colegas da equipa, depois vamos servindo com ou webinars, ou workshops, ou team buildings, etc., com ferramentas que têm a ver com aquilo que já tínhamos identificado que eram vulnerabilidades. Porque nós, fazendo intervenção de uma forma só de sensibilidade pessoal, porque achamos que se calhar é assim que vamos intervir na empresa este ano ou este primeiro semestre, sem termos dados objetivos do feedback vindo dos colaboradores, muitas vezes estamos a investir ou a gastar oportunidades que, por não se ouvir os colaboradores, não vamos acertar nas soluções. E o que importa é isso, é que se as pessoas forem mais ouvidas com estes programas de avaliação, programas de diagnóstico, com programas de intervenção, que permita que as pessoas sejam mais ouvidas, há um sentido de partilha de responsabilidade que vai, obviamente, potenciar a estabilidade e a competência que tanto se precisa para construir depois a produtividade e o aumentar a faturação e o well-being e a felicidade nas empresas que tanto se fala nos dias de hoje, não é? Sim, e que muitas das vezes, Ivandro, quando estamos na fase de avaliação e que pedimos a opinião de todos os colaboradores, sem exceção,
e que o fazem de uma forma de anonimato, obviamente, para poderem ser mais sinceros e responsáveis nas suas respostas. E, portanto, acreditamos que estamos a ter uma opinião individual e não uma opinião disseminada por aquilo que poderia ser uma cultura organizacional. Podemos ter, de facto, uma tendência, obviamente que tudo é feito de tendências, acabaste de falar sobre as tendências, e portanto que elas estão patentes e são visíveis, obviamente, vivemos em sociedade e isso é patente, mas independentemente de tudo, embora existam estas tendências, e existam 2, 3 áreas que normalmente nós acabamos por assistir como sendo as principais vulnerabilidades de uma forma transversal no tecido empresarial, não acabam por ser tão cumulativas. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós temos quase sempre a área da comunicação e a falta do reconhecimento e variáveis associadas ao não cuidado psicológico, segurança, também existe muitas das vezes quase que aqui um acumular diferente das mesmas variáveis numa combinação distinta. O que é que eu quero dizer com isto? Assistimos muitas vezes a falhas na comunicação, mas que podem não ser visíveis no estilo de liderança. Os próprios colaboradores dizem que existem falhas de comunicação, que se calhar poderia-se passar a informação de uma forma mais clara, mais visível, sem erros, sem subjetividades, mas que de facto têm líderes que conseguem ultrapassar essas mesmas falhas e que quando há uma comunicação mais direta, eles conseguem perceber, ok, eu não percebi muito bem, não há propriamente muito protocolo escrito, não há um registro imediato de onde eu tenho a certeza absoluta qual é que são os passos que eu tenho de dar naquele determinado tipo de tarefa, mas se estiver acessível o meu chefe, se estiver acessível o meu líder, ele vai-me dizer o que é que eu tenho de fazer. E, portanto, em algumas situações, as falhas de comunicação acabam por ser pouco visíveis no dia-a-dia e só as conseguimos ver porque estamos a passar instrumentos que estão validados exatamente para o efeito e, portanto, nós conseguimos ser muito mais sensíveis a este tipo de assuntos. Também existem outras situações que, se calhar, com mais facilidade, quem é líder ou está mais atento dentro da empresa consegue dizer, logo à cabeça, que serão, porventura, aquelas áreas em que precisam de ser trabalhadas, não é? Questões de comunicação, questões de liderança, questões de liderança, uma liderança homogénea, que é o que eu quero dizer com isto, que não aconteça só com alguns elementos, ou que seja necessário um elemento em específico estar presente na equipa para que as coisas possam fluir, e que não esteja propriamente aqui associada apenas e só a uma pessoa, mas que esteja associada a um estilo de liderança organizacional, ou seja, que todos tenham mais ou menos o mesmo estilo, ou que todos tenham mais ou menos o mesmo tipo de linguagem de orientação, linguagem de chefia, de orientação, de aconselhamento, chamemos do que nós quisermos. Mas é sempre uma realidade que, por mais transversal que ela possa inicialmente ser no tecido empresarial, quando vamos fazer uma avaliação mais incisiva, diretamente com todos os colaboradores, conseguimos ter sensibilidades que seriam completamente impossíveis nós termos apenas com uma opinião científica, por mais representativa que ela possa ser, ou apenas com a opinião dos líderes, ou apenas a opinião dos administradores das empresas. Está a lembrar, ainda recentemente nós tivemos uma empresa que estamos a fazer intervenção e que começamos uma coisa que eles não faziam era com reuniões com frequência, não é? E vocês propuseram uma reunião. E a primeira reunião, quer dizer, foi para perceber porque é que eles não fazem reuniões, não é? Por causa de começarem todos em discussão. Portanto, era uma não reunião. E aí o que é que identificaram? Portanto, são bons exemplos para que realmente as pessoas percebam o quanto dá para identificar fazendo pequenas experiências e confirmar o diagnóstico inicial, não é? Exato, e porque somos precisamente um elemento externo. Nós somos pura e simplesmente alguém que vê a ilha fora da ilha, não é? Ou seja, temos a perspectiva externa de conseguirmos perceber tecnicamente, e eu quando digo tecnicamente, obviamente estamos a falar de consultadoria comportamental. É sempre comportamento, mas não deixa de ser técnico. Seja, nós temos a perspectiva técnica do que é que está a falhar logo à partida com coisas tão simples como turn taking. O turn taking precisa de, ok, eu tenho que ter uma escuta ativa, eu tenho de dar tempo de antena
a quem realmente quer, em primeiro lugar, a quem quer, de uma forma voluntária, falar. Mas eu também tenho de proporcionar a quem não voluntariamente quer dar um contributo. Eu tenho de sensibilizar aquela pessoa, tenho de incentivar aquela pessoa que tem um ambiente seguro, que não há propriamente um julgamento pela opinião que ela vai ter. Estamos a pedir uma opinião, não é? Quando nós pedimos uma opinião a alguém, temos de estar preparados para aquilo que vamos ouvir, que é a opinião daquela pessoa. Nós não estamos a pedir validação da nossa opinião, estamos a pedir exatamente o contrário. Na tua perspectiva, o que é que tu achas, não é? No teu tipo de trabalho, o que é que tu achas que porventura poderá mudar? O que é que está a falhar? Coisas tão simples como isto. E às vezes, alguns estilos de comunicação que não são perceptíveis pelo próprio, têm um ligeiro quê de imposição. Não é bem uma pergunta que deixa à vontade e que dá liberdade para que o outro possa falar e dar a sua verdadeira opinião. É mais quase com... Eu estou a falar, eu não estou a falar por todos, mas estou a dar a minha opinião, não é? Nós ouvindo uma coisa destas numa reunião, ok, eu não estou a falar por todos, mas estou a dar a minha opinião, é como se estivesse a falar por todos. E acaba por não haver um verdadeiro discutir dos assuntos, porque discutir é saudável, não é? Discutir é dar pontos de vista e dar valor da nossa perspectiva. E às vezes falha por Para aí. normalizar isso, não é? Até para normalizar isso, porque há pessoas que, ou seja, há crenças sociais que contaminam a nossa postura no trabalho, que parece que ter opiniões diferentes estamos a criar um problema, não é? Parece que não se pode ter opiniões diferentes, não é? E já ficamos todos rapidamente ofendidos porque temos opiniões diferentes. E isso, obviamente, vai prejudicar sempre o brainstorming nas empresas. E quando queremos, por exemplo, ter um departamento mais criativo, ou queremos soluções para os problemas que temos internos, ou como melhorar métodos de trabalho para conseguirmos aumentar a eficácia. Portanto, tudo isto são coisas que se nota com frequência, não é? E que têm de ser, obviamente, discutidos e com a colaboração de todas as opiniões e de todas as pessoas que estão implicadas nas equipes. Claro. E começa muitas vezes com o nosso trabalho e que depois quase que formamos pessoas para o fazerem e dizemos, ok, olha, estão aqui as ferramentas, já sabem como é que se faz, portanto... Delegar, não é? Ou seja, podes servir de exemplo a liderar, por exemplo, uma reunião em que tu estás a fazer, tu é que organizas a reunião, mas depois há uma pessoa responsável, tipo delegada, para ver como é que tu fazes, para que depois a seguir passe ela a fazer, não é? Que é para irmos nos tornando inúteis. Muitas vezes, sim. Não é má vontade dos empresários, não é? Muito pelo contrário, não sabem é como fazê-lo. E é por isso mesmo que depois nós estamos. Nós precisamos do vosso trabalho, porque não sabemos como fazer. Queremos realmente melhorar a cultura empresarial, o bem-estar dos nossos colaboradores, mas precisamos das vossas ferramentas. Nós chegamos lá, percebemos, mostramos como é que se faz e depois, quando eles estiverem prontos para trabalharem com essas ferramentas de forma autónoma, nós vamos embora. Acho que é excelente deixarmos estas ferramentas Exato. Vamos delegando, somos importantes no início, depois ficamos secundários numa segunda fase, depois terciários, até que depois, porque fizemos trabalho bem feito, ficamos mais inúteis, o que é bom. Porque aí a empresa ganhou poder e está muito mais responsável. Exatamente. E ficou empoderada, não é? Temos aqui uma pergunta da Tânia Aleixo, a dizer, boa tarde, podiam falar um pouco sobre em que medida o investimento em programas de saúde mental está alinhado com a responsabilidade social corporativa? Ora, está uma boa pergunta, não é? De facto, esta é uma área de tendência que as empresas nos últimos anos começaram a criar, os seus departamentos de responsabilidade social, e claro que a responsabilidade social não é só para a sociedade à volta onde a empresa está, não é? Também importa cuidar da família que está lá dentro, não é? Onde vive, na zona geográfica, não é? Convém começar por dentro para depois poder virar para fora. Não se pode dar nada para fora que não se tenha começado a cultivar cá dentro. Não é? E se isto é visível no individual, também o é nas empresas. E muitas das vezes há já quase que um sentido de responsabilidade para dar um contributo para a sociedade, mas nós só conseguimos dar um contributo para a sociedade se começarmos no nosso próprio quarto, não é? Eu posso querer mudar muita coisa, mas se não mudo em primeiro lugar aquilo que estou a fazer comigo próprio e com os meus, com a minha equipa, dificilmente eu vou conseguir ter uma boa base de mudança ou das práticas que eu quero porventura alterar para fora da empresa.
Por isso, começa muito por saúde mental, é um facto, não só, mas a saúde mental é quase como que aqui a raiz. Provavelmente, aqui numa pirâmide de Maslow, nós estaríamos numa necessidade muito básica. Cada Certo. vez mais temos a tendência a achar que sim. Não é só a saúde física que muitas das vezes está aqui a condicionar os tais presentismos, que é a falta de rendimento dentro da empresa, não é? Muitas das vezes porque os colaboradores não conseguem dar, mas pelo contrário são questões de saúde mental, são desânimos, são incapacidades que a pessoa tem de conseguir, porventura, sair daquele estado mais estagnado, daquele estado menos feliz, menos produtivo, e se na empresa existir alguém como a Joana, neste preciso momento estávamos a dar o exemplo da Joana, a Joana estar disponível e existir ali alguém que porventura possa ter um ouvido neutro, que consiga ter aqui algumas sugestões no que tem a ver não só com a própria pessoa, porque muitas das vezes o psicólogo dentro da empresa é abordado pelo colaborador por questões pessoais, e que obviamente as questões pessoais vão ter aqui um peso nas questões empresariais, porque a pessoa é uma só, e se calhar conseguimos em alguns momentos da nossa vida fazer um corte muito claro entre quando eu estou a trabalhar e quando não estou a trabalhar, e se calhar noutros momentos não temos esta capacidade, não estamos com uma rigidez e uma robustez emocional tão grande que consigamos fazer este corte de estou a vestir a camisola de trabalho, estou a trabalhar, dispo a camisola de trabalho, vou para casa e tudo bem. E não é fácil, muitas das vezes não é fácil, até porque levamos connosco os telemóveis, levamos connosco os e-mails, levamos connosco uma série de tecnologias que nos continuam a ligar à responsabilidade laboral. Mas também acontece o contrário. Eu vou para a empresa e continuo com o meu pensamento, todos os outros papéis que eu tenho para além da minha profissão. E eles acompanham-me e às vezes eles sobrepõem-se, porque é uma necessidade maior hierarquicamente, é um problema que está no centro da sala. É o meu elefante cor-de-rosa no meio da sala e, portanto, eu tenho de lidar com o meu elefante cor-de-rosa. E se eu tenho alguém disponível da área de saúde mental na empresa, eu não tenho desculpa, não é? Na primeira pessoa, eu não tenho desculpa para não estar a fazer alguma coisa no momento. E as empresas dando esta possibilidade aos seus colaboradores, e que pode partir do pressuposto em que temos alguém na empresa, ou então existe um serviço ao qual eles podem recorrer, e pode ser online até, não é? Temos aqui esta rede online disponível, ou pode ser uma clínica que esteja a ter este tipo de trabalho mais a nível de saúde mental. Há quase que uma responsabilização do colaborador para tratar de si próprio. Nós damos-te as ferramentas todas, não é? E isto, se não é responsabilidade social corporativa, não sei mais o que será. Porque, na verdade, nós estamos a responsabilizar o próprio para que ele se empodere. Ok, estamos a dar os caminhos, agora utiliza-os. Até para reduzir o presentismo, que é o que muitas vezes está a prejudicar a produtividade e o próprio equilíbrio do colaborador. Por isso é que, ao ouvir as pessoas, que nesse registro de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, porque nós somos muito mais do que apenas as nossas competências profissionais, quanto mais nós entendemos da vida, da nossa própria vida ou da vida de cada um, vamos ajudar a empresa a conseguir proteger a competência que tanto precisa para servir depois a produtividade e a dedicação e reduzir as baixas médicas, etc. Não é? Portanto, claramente que há programas de saúde mental alinhados com a responsabilidade social corporativa, como era aqui a pergunta da Tânia, e haver programas, inclusive, que nós vemos de empresas que têm ou seguros de saúde, ou têm packs de consultas que podem oferecer aos colaboradores até um determinado limite, por forma que realmente consiga-se reduzir as desculpas, não é? Porque se eu tirar as desculpas, só fica ou a culpa ou a competência, não é? Que é o que precisamos potenciar e aumentar a força de cada um. E deixa-me só acrescentar aqui só mais uma coisa, Evandro. A questão também de que o nosso cérebro e o nosso físico estão ligados, não é? Portanto, cuida-se, deve-se cuidar dos dois, porque há muita questão havia muita questão de segurança no trabalho, mas esta segurança no trabalho era a nível físico, acidentes de trabalho. Mas a verdade é que o psicológico pode adoecer o físico. Era isto. Sim, portanto, aí é o respeito pela biologia, que é uma coisa que também importa, não é? Portanto, não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional, e que muitas vezes nós também ajudamos as empresas a perceber que as questões ergonómicas das empresas, as questões ligadas a trabalhos sedentários,
quer se queira, quer não, um corpo é feito para se mexer. Portanto, empresas que são muito sedentárias, se não cuidam da parte também do movimento e do físico, vão ter, obviamente, mais riscos de lesões, mais problemas, e tudo isto são ferramentas na área de comportamento, colaborando com as empresas, vamos descobrindo formas das empresas terem equipas, de buscarmos, por exemplo, apoio para aulas ou treinos de relaxamento muscular, de alongamentos, de estratégias anti-stress, por causa de termos tensões acumuladas pela pressão cognitiva, porque quando temos trabalhos que exigem muito de um ponto de vista mental e não há desgaste físico, obviamente isto vai potenciar haver mais ansiedade e mais stress, e temos que arranjar estratégias anti-stress para conseguirmos melhorar isso, não é? Ó, Evandro, a propósito da situação da segurança no trabalho, saiu no início do ano um estudo longitudinal, ou seja, uma coisa bem feita, em que foram acompanhando várias empresas representativas, empresas europeias representativas, precisamente para tentarem perceber qual é que é a tendência, qual é que é a razão e os fatores que condicionam, na maior parte das vezes, ou que estão na origem, na maior parte das vezes, os acidentes de trabalho. E, por incrível que vos possa parecer, se calhar não é assim tão incrível para vocês, que estão mais dentro deste tipo de questões, é precisamente as questões psicológicas. É as falhas de atenção, é um momento que há muita expressão de houve aqui uma brancada. A pessoa está a fazer um trabalho, que é um trabalho monótono, é um trabalho processual, portanto está constantemente a fazer o mesmo. A atenção, obviamente, que liga a piloto automático. A partir do momento em que liga a piloto automático, se eu tiver uma questão qualquer que tenho para resolver, até pode ser no trabalho, não tem necessariamente de ser fora do mundo do trabalho, mas se tiver uma questão pendente, se entretanto houver alguma intervenção por parte de um outro elemento, de um outro colega, eu vou quebrar aquilo que é um procedimento automático de segurança e vou-me expor ao perigo. E muito mais vulnerável eu vou ficar a que possa acontecer alguma coisa. Portanto, chegou-se à conclusão que, ou direta ou indiretamente, em 75% dos acidentes de trabalho são gerados por questões de saúde mental, quer direta, quer indiretamente. Portanto, mais uma questão aqui a colocar-se em cima da mesa, que tem a ver com, se calhar, andamos muito tempo a dar o spotlight errado, que é, ok, é muito importante que as pessoas cumpram com tudo que sejam regras de segurança, que utilizem todos os equipamentos necessários, etc, etc, mas muitas das vezes esquece do básico, que é precisamente isto. Nós não deixamos de ter um centro de controle para utilizarmos não só todos os equipamentos, mas também todas as formas de. Por isso precisamos de estar concentrados, atentos e tudo o que seja potencialidades de tensão, stressoras, e tudo aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Que podem estar a interferir com a tua performance, têm aqui um papel vital e que vão ditar ou não, no final das contas, tu vais conseguir fazer uso de todos aqueles mecanismos e protocolos de segurança que estão implementados ou não. Portanto, uma vez mais, saúde mental na primeira linha. É como diz aqui o Lucas Marques, excelente posicionamento, cuidar das pessoas para as pessoas cuidarem das organizações. Porque tudo começa nas pessoas, não é? É como os planos de negócios das empresas. São ótimos no papel, mas depois têm que pôr pessoas lá para começar a funcionar. E aí é que importa, é fazer recrutamentos adequados, encontrar as pessoas certas para que funcionem sob a pressão dos objetivos. Não é? Porque não nos podemos esquecer que todos são bons quando o mar está flato, não é? Todos são bons marinheiros quando o mar está flato. E é por isso que é preciso percebermos como é que nós funcionamos realmente com alguma pressão e depois os perfis que existem para funcionar na liderança, na colaboração, na alta pressão, na média pressão, por aí fora. Aqui também o Marcelo Pepe, né? Gostei muito da síntese. A saúde mental no trabalho é um dos temas mais buscados pelas empresas no Brasil também. Um abraço para os nossos amigos brasileiros aí, né? Não perca essa oportunidade. Claro, não é? Então, é sempre bom falar com os nossos amigos do Brasil, não é? Eu sou suspeito que eu tenho família no Brasil, portanto, é por isso que gosto bastante de ter esta ponte, não é? Para enriquecer a diversidade da natureza, porque é assim que nós conseguimos criar mundos melhores, não é? Aqui também o Lucas Marques a dizer que
É um tema excelente, discutido diariamente sobre todas as mudanças e desafios sobre a tecnologia no mundo corporativo. E, de facto, a tecnologia é ótima para as questões objetivas, mas existem formas também de usarmos a tecnologia para estas questões invisíveis. Porque, ao fim e ao cabo, quando nós lidamos com a saúde mental, nós estamos a pegar na realidade de cada um. E o mundo, ou seja, a verdade de cada um, é o que cada um pensa. Portanto, a forma como eu olho para a empresa, ou a forma como eu olho para a minha vida, ou como cada colaborador dentro de uma empresa olha para o seu posto de trabalho, é a verdade que ele tem. E a verdade que nós temos contamina-se por relações humanas. Ou seja, quem está à minha volta vai contaminar o meu equilíbrio emocional e vice-versa. E é por isso que nós vemos estudos em que uma pessoa, por exemplo, deprimida, está rodeada de pessoas mais alegres e felizes, o índice ou a frequência da depressão diminui, ou seja, os sintomas diminuem, porque a pessoa é contaminada pelo ambiente. Tal como uma pessoa que está muito alegre ou bem disposta ou feliz, quando está rodeada de pessoas mais infelizes ou depressivas, também tende a perder energia ou tende a sentir-se culpada porque está feliz. E, portanto, isto importa nós percebermos como é que anda a aura da empresa, porque, de facto, a aura da empresa influencia a cultura organizacional para que depois consigamos que isso interfira depois com a produtividade e funcionamento da empresa. Aqui o Lucas também a partilhar connosco que na Crow Brasil temos então o Lucas também é daí, né? Meu filho é Lucas, que engraçado. Na Crow Brasil temos acompanhamento mensal sobre o termómetro de satisfação de ambiente de todos os colaboradores, de modo a atender com qualidade, ânimo e felicidade os nossos clientes. Felicidade em pertencer. Ora, aí está, não é? We are Crow. We are Crow. E é muito importante, de facto, essa componente destas variáveis invisíveis, não é? Que não se tocam, não se compram, nem se vendem. Portanto, um último contributo que podemos dar nesta área, a propósito das tendências organizativas que nós demos, da minha parte, eu acho que já dei aqui um bocadinho o que eu gostaria de partilhar. Deixo agora a palavra final para a Gisele e para a Joana, para que possam dar aqui uma última mensagem do que é este tipo de trabalho e qual a vantagem que as empresas terão, obviamente, com este tipo de intervenções. Ok? Na verdade, este trabalho é, sem dúvida nenhuma, uma mais-valia para os colaboradores, mas acima de outra coisa qualquer, para a equipa. E a equipa é a empresa. A empresa é constituída por pessoas, portanto, passando ao clichê, na verdade, a empresa é feita de pessoas. Tem protocolos, tem instrumentalizações, tem uma série de coisas, mas na verdade, nós continuamos a ter sempre as pessoas como base organizacional. E as pessoas são entidades biopsicossociais e, portanto, têm uma série de questões que precisam de ser trabalhadas e que se sobrepõem muitas das vezes àquilo que são só cumprir com responsabilidades laborais. E é exatamente por isso que as empresas as contratam. É pelo seu valor acrescentado. E o valor acrescentado que esta pessoa tem é com toda a sua bagagem. Não só aquela que mostra na entrevista, não só aquela que é a experiência profissional, as suas hard skills, tudo o que já estudou, etc, etc, mas também toda a bagagem que ela traz, não só social, não só familiar, mas acima de tudo pessoal, com as suas soft skills, e muitas das vezes nós só precisamos de dar o espaço certo àquela pessoa para ela poder brilhar e ter o máximo possível de produtividade na empresa. Uhum. E eu agora fiquei com a tarefa de o que é que eu vou dizer agora depois de estar tudo dito, não é? Basicamente, foi o que vocês já disseram, nós ajudamos na mudança e construímos mudanças para melhor. É isso. Uhum. Muito bem. Portanto, se tiverem mais alguma questão, ainda têm aqui uma última oportunidade. Caso contrário, passo a palavra aqui ao Nicolau, para fecharmos então este contributo sobre o que falamos. Eu aproveitava só aqui para puxar o chat para cima. Tínhamos aqui um pormenor, um comentário da Bruna, que ela falou que penso que muitas das vezes o líder é muito fundamental para a introdução deste tipo de desenvolvimento, não é? Uhum. E acho que faz todo sentido, não é, Ivan?
Sim, portanto, o líder é fundamental, porque ao fim e ao cabo, quem tem poder é quem tem mais responsabilidade. E a responsabilidade, junto de quem tem poder, é quem tem a obrigação de desenvolver competência. E quem tem competência, responsabilidade e poder, se não sabe articular isto em condições, tem culpa. E, portanto, em vez de arranjar desculpas, há que investir no conhecimento, na responsabilidade, na competência, para depois assumir o poder que tanto diz que quer, merece, e aí sim nós criamos equipas com líderes mais capazes de ter a tal liderança empática e integrativa e mais participativa. Exatamente, e que depois enquadra naquele comentário final do Lucas Marques, em que diz cuidar das pessoas para cuidar das organizações, não é? Acaba por estar tudo alinhado, não é? Exatamente. É isso mesmo. Pronto, perfeito. Eu aqui, aproveitando para agradecer uma vez mais ao Ivandro, à Joana e à Gisela, não havendo mais questões, agradeço também a todos os que participaram e que estiveram envolvidos aqui no chat. Espero que tenha sido uma sessão bastante produtiva. Do meu lado, acabei sempre por aprender um pouco mais, não é? E mais sobre esta área. Acredito que posso falar um por todos, que também foram acompanhando e que também deu para absorver e beber de três especialistas desta área comportamental. Pronto, só reforçar então que o webinar foi gravado e que será então publicado no nosso canal do YouTube e pronto, convidamos depois a visitarem o canal e a reverem este webinar e os outros. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Muito Boa tarde e obrigado. continuação de boa semana. Obrigada.